Queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos fazermos mais uma reflexão sobre um tema do nosso Evangelho. Então, irmãos, nós vamos nos interiorizando, nos ligando com os nossos guias espirituais, os nossos mentores individuais, e que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Na nossa reflexão de hoje, neste tema, nós vamos falar sobre a vida que segue lá no mundo espiritual e um pouco sobre, um pedacinho assim, sobre colônias espirituais. E o nosso Evangelho, sobre este tema, ele nos fala assim, logo lá no começo do Evangelho, na sua introdução, na parte de resumo da doutrina de Sócrates e Platão, pois esses dois grandes mestres nos deixaram estes ensinamentos. Disseram assim: o homem é uma alma encarnada, e antes mesmo da sua encarnação, esta alma, ela já existia. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus, porque depois da sua morte eles estariam livres, ao mesmo tempo livres do seu corpo, da sua alma e de seus vícios. E aquele que enfeitou a sua alma, não com um enfeite estranho, mas com aquilo que lhe é próprio, este poderá esperar tranquilamente pela hora da sua partida para o outro mundo. De duas coisas, uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Um lugar onde os mortos devem se reunir e nele reencontrar aqueles a quem conheceram e a quem amaram. E aí Allan Kardec faz o pontilhado final dizendo: se tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e que os espíritos nos dão atualmente, com certeza que eles não deviam de falar de um outro assunto. Então, a nossa reflexão é sobre este tema que é muito importante. Ele é tão relevante que ele já encontra-se ali logo no início, lá na introdução, nas páginas 28 do nosso Evangelho. E ali nós já vimos que tem ensinamentos importantes de Sócrates. Sócrates é esse grande filósofo que dividiu a história da filosofia em duas partes. E Sócrates ali nos disse que aqueles que morrem irão reencontrar as pessoas que conhecem e a quem amaram. Ora, Sócrates falava isso 500 anos antes da chegada de Cristo aqui na Terra. Ele falava que a nossa alma é imortal. E ele falava isso 2.300 anos antes da chegada da doutrina dos espíritos aqui na Terra, que é quem propaga esse assunto. 2.300 anos antes ele já falava disso. É filosofia espírita. Por isso ele está inserido aqui dentro da nossa Bíblia espírita. E é por isso que dizemos que a doutrina espírita ela vai muito além da religião. Ela é ciência e ela também é filosofia. E é dentro do campo filosófico que permite a cada um de nós ter a sua percepção interior e colocar essa percepção à prova com os acontecimentos externos e a partir daí fazermos a nossa conclusão, formarmos o nosso conceito sempre dentro, é claro, dos conceitos cristãos. Tem coisas que nós já estamos repletos de saber, como, por exemplo, que estamos aqui nesse mundo de passagem, que a Terra é uma escola, que se nós não fizermos direito às nossas lições, nós seremos reprovados, teremos que nos reinscrever para refazer este curso. Isso nós estamos
repletos de saber. E que a nossa vida, se é de passagem, se não fizermos direito, temos que desencarnar e reencarnar novamente para refazer tudo direitinho. É o curso. Isso estamos cansados de saber, repletos de saber. Agora, o que nós não sabemos é como será a nossa reação no momento final em que nós recebermos o certificado como reprovado no curso. Cada um tem a sua reação. Como reagiremos? O que não sabemos é como reagiremos na nossa hora final, no nosso minuto final, no nosso instante final, quando estivermos para fazer a travessia e recebermos o resultado, o boletim final de que fomos reprovados. Isso não sabemos, é a reação de cada um. Muitas pessoas dizem que neste momento passa na cabeça da pessoa algo como se fosse um filme projetado com os seus piores e melhores momentos. E é claro que vão pesar os piores momentos. Realmente não sabemos, mas aquilo que é a grande verdade e que sim, nós sabemos é que a grande maioria das pessoas que desencarnam não se dão de conta que desencarnaram. Desencarnou e o espírito fica ali. Ele fica ali naquele meio, tentando fazer as mesmas coisas, tentando se comunicar, indo para a sua antiga casa, indo para o seu trabalho, indo para a sua escola, fazendo aquele mesmo círculo vicioso. E é um sofrimento para esse espírito. E isso acontece por quê? Em função de uma razão: o apego material. A pessoa construiu tanto aqui, formou patrimônio, para depois desencarnar e não poder levar nada e ficar tudo ali vendo os outros delapidarem o seu patrimônio. É muito sofrimento. E aí o espírito fica nesse círculo que parece que não vai ter mais fim. Muitas pessoas dizem que a criatura, quando desencarnou, em função de estar vivendo momentos muito difíceis, doenças em fases terminais, desencarnou, coitado, desencarnou, descansou, desencarnou, se libertou dessa dor que vinha sofrendo. Não é bem assim. A pessoa vai desencarnar e só vai se libertar se ela já vinha se libertando aqui, nessa vida material. Do contrário, ela vai desencarnar e vai ficar presa, vai ficar escrava. E quem é que desencarna e fica escravo? Ora, aquele que não se libertou. E por que ele não se libertou? Porque ele era muito apegado às coisas que ele tinha aqui. Aquele que não consegue se libertar é aquele que aqui neste mundo chama tudo de meu. É o meu cargo, é a minha empresa, é o meu sítio, é o meu isso, o meu aquilo. É o meu pai, é o meu filho, é a minha mulher, é o meu marido, é o meu, é tudo meu. São patrimônios conquistados aqui, nesta vida material, que depois o espírito não consegue se desvincular e por causa disso ele vive num regime de escravidão. São patrimônios materiais, patrimônios emocionais. E o mais curioso é que a gente fica aqui do patrimônio maior, que é o nosso espiritual, a gente esquece de cuidar. Então aquele que vive aqui escravizado pelo meu emprego, pelo meu cargo, o cargo não é dele, ele está lá. Ele não é gerente, ele está de gerente. E o fato de ele estar de gerente faz com que ele fique cheio de medo que quando tira férias, que o seu colega mais próximo vá tomar o seu cargo. Então ele termina o horário, ele não vai para casa, ele fica lá, ele fica fazendo isso, ele já ficou escravo daquilo. Ele já é escravo aqui, então. Ele não vai morrer e se escravizar. Aquela criatura que construiu uma empresa de sucesso, de boas vendas, ele já não consegue mais tirar férias, porque se ele tirar as suas férias, o que ficar no seu lugar não vai saber fazer as coisas, correr financeiramente como ele sabe fazer. Então ele já virou escravo daquilo. Aquela dama que tem as suas joias muito valiosas, mas ela não pode usar, senão vão roubá-las. Então ela é obrigada a deixar lá no cofre de banco
com medo que as roubem, ela já é escrava daquilo. Então essa criatura, que é escrava aqui, ela morreu, ao morrer, ao desencarnar, vai continuar. Ela não vai se libertar. E aí nós falamos também na questão emocional. Meu pai, meu marido, meu filho, minha mãe, também são patrimônios que nós formamos aqui e que acabam por nos prender em função do apego. E aí vão nos perguntar, mas como eu não tenho que amar o meu pai, o meu marido, o meu filho? Tenho sim que amar e amar muito. Mas amor é uma coisa, apego é outra coisa. O amor é aquilo que liberta, que solta, que deixa ele. O apego é aquilo que sufoca, que aprisiona, que prende, que não quer deixar aquilo se soltar. É egoístico. Então, nós temos que ter esta conscientização, que amar não é possuir. Temos que ter essa conscientização que quando chegar o momento de nós fazermos esta passagem, lá no mundo espiritual, o consanguíneo não vigora. Lá o que vigora é o vínculo psíquico, é a sintonia espiritual que irá definir, então, lá a nossa família espiritual. Allan Kardec, ele nos disse que ao desencarnar, cada um irá para o lugar do seu interesse. Pô, que legal! Então, quando desencarnar, eu vou para onde eu achar melhor. Negativo. Cada um irá para o lugar de seu interesse, aquele interesse que ele já fazia na sua estadia aqui na vida material. Se ele vivia num círculo amoroso, caridoso, ele vai para um lugar suave, light, tranquilo, de seu interesse. Agora, se ele vivia aqui, naquele círculo vicioso, de drogas, de ódio, de raiva, de rancor, ele vai para um lugar semelhante do seu interesse. Então, este é o cuidado máximo que nós precisamos ter e ter sempre. Ao desencarnar, nós vivemos 3 situações. A primeira situação é aquela criatura que desencarna e não se dá de conta que desencarnou, como foi o exemplo inicial, e ele fica rodando na volta e não vai embora. De casa para o trabalho, do trabalho para a escola, e dali ele não sai. Temos a segunda situação, que é aquela criatura que desencarna e dentro de pouco tempo é recolhida para uma colônia espiritual. Temos o terceiro caso, que a criatura desencarna, faz a passagem e, quando chega no mundo espiritual, é atraída através de uma força magnética para regiões do umbral, onde vivem criaturas sedentas de ódio, de raiva, de vingança, viciadas em droga, em álcool, em sexo, em vícios de toda a ordem, e para lá ela é atraída. E se ela não for atraída magneticamente, os espíritos do mal virão para levá-la. E lá ela irá ficar até que ela consiga modificar a sua psicosfera, modificar os seus pensamentos, se arrepender. Porque é no momento do arrependimento, meu Deus, eu me arrependo, o que eu fiz de errado, mas eu estou arrependido. É neste momento que o socorro vem. E então a pessoa está no umbral e vem o socorro. De onde vem? Para quem está no umbral, dos postos de socorro, que estão localizados próximos, alguns dentro mesmo das regiões umbralinas. Os postos de socorro nada mais são do que braços das colônias espirituais. São campos avançados das suas respectivas colônias. Então, resgatam aquele espírito arrependido, dão-lhe ali o primeiro tratamento, e após esse tratamento recebido, eles o enviam para a colônia onde irão ficar hospitalizados ali, recebendo tratamento à base de magnetização, tratamento à base de água fluidificada, tratamento à base de remédios naturais. As colônias espirituais são cidades, são metrópoles espirituais existentes no espaço. Equivalente a 12, 13 quilômetros do nosso planeta Terra, estão exatamente no espaço aéreo de cada país. E lá existem hospitais, escolas, como qualquer metrópole, uma vida intensa. E a criatura que
Após tratada no hospital, ela é encaminhada para o seu grupo familiar, seja nessa mesma colônia, ou se não for nessa, ele vai para a colônia onde está o seu grupo familiar espiritual. As colônias espirituais é um tema que nos deixa bastante instigados, que gera algumas dúvidas em alguém. As pessoas vão dizer, puxa, mas isso é uma fantasia, ter uma cidade espiritual no espaço, com todo esse aparato, com meios de transporte, veículos e tal. Só para espíritos. Isso é fantasia. Outros dirão, as obras básicas de Kardec não falavam sobre isso. Não tocavam nesse assunto. Muito bem. No ano de 1857, quando a doutrina espírita chegou a este mundo, a humanidade não estava preparada. Não estava preparada para conviver com esse tipo de informação muito avançada. Era preciso que a humanidade amadurecesse mentalmente para que os espíritos então fossem trazendo gradativamente estas informações até nós. Vejamos, se Allan Kardec, no ano de 1857, quando introduziu a terceira revelação aqui no mundo, viesse com um assunto desses, ele seria taxado de louco, um visionário. Os inimigos do espiritismo, que na época eram muitos, e hoje ainda existem alguns, mas na época eram aos milhares, iriam conduzi-lo aos caminhos da Inquisição, com certeza. O próprio Chico Xavier, já no ano de 1930, quando acabou a psicografia do nosso lar, ele foi taxado de médium fascinado. E conta Chico que ele ficou muito confuso com aquela história. Então, as informações e os ensinamentos vão chegando gradativamente na medida em que a humanidade já esteja mais preparada. Mas, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 234, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. Pergunta ele assim: há, como foi dito, mundos que servem de estação e de pontos de repouso para os espíritos errantes? E os espíritos da sabedoria lhe responderam: sim, sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente. É uma espécie de acampamento, campos para repousar de uma erraticidade quando é demasiadamente longa, e essa erraticidade longa demais é sempre um estado muito penoso. Então, esses mundos, eles são posições intermediárias entre os outros mundos graduados. E isso vai de acordo com a natureza dos espíritos que para ela convergem. Então, no ano de 1857, esta era a informação máxima que se podia passar. Mas hoje a gente sabe que são colônias espirituais. Ao redor da Terra existem milhares de colônias espirituais. Mais precisamente aqui no nosso país, a pátria do Evangelho, nós temos catalogadas 59 colônias espirituais, paralelas ao nosso espaço geográfico, no nosso espaço aéreo, o que equivale a aproximadamente 13 quilômetros de distância aqui da Terra. Entre essas colônias espirituais, nós temos a colônia Nosso Lar, que é a mais conhecida e não é a mais importante, não aparece nem entre as 20, para se ter uma ideia, a Nosso Lar. É uma delas. Temos a colônia Castrel, temos a colônia Gramado. Cada colônia tem a sua especificidade. Por exemplo, a colônia Nosso Lar, ela é especializada em receber espíritos que se suicidaram em função de vícios. Foi o caso do nosso querido médico André Luiz. E lá na Nosso Lar, então, são tratados. A colônia Gramado, que está situada aqui no nosso espaço aéreo e avança até por sobre Santa Catarina, a colônia Gramado ela é especializada em estudos da coordenação motora. De lá, da colônia Gramado, partem em direção à Terra várias equipes
para prestar auxílio em hospitais, em clínicas de fisiatria e em casas espíritas. A colônia Castrel é uma colônia especializada em receber crianças que recém desencarnaram. E ali, então, elas ficam em tratamento para serem preparadas até retomarem a sua forma adulta e então serem conduzidos também ao seu núcleo familiar espiritual. Enfim, são diversas colônias, cada uma com a sua especificação. Temos colônias especificadas em receber pessoas acidentadas, colônias especializadas somente no estudo e no autoconhecimento, enfim, é uma série de colônias, cada um com o seu teor e o seu motivo. E uma curiosidade bastante importante é que, quando a pessoa desencarna, ela vira espírito. Mas ela não vira espírita. Lá nas colônias espirituais, os grupos católicos, evangélicos, protestantes se reúnem separadamente. E ali eles desenvolvem o seu credo. Então, morreu, virou espírito, mas não espírita. Ser espírita é uma condição de conhecimento. Depois que essas criaturas, que são católicas, evangélicas, protestantes, retornarem à próxima vida espiritual, eles retornarão com uma outra consciência e a partir daí, então sim, vão começar a professar os conhecimentos espíritas. Portanto, meus irmãos, são infindas as aplicações e as possibilidades. E nós, enquanto criaturas viventes aqui na Terra, temos que fazer a nossa parte e a parte principal é fazer ao nosso irmão o que nós queremos que façam para nós. E como complemento disso, temos que buscar o estudo, o autoconhecimento. Porque é através do estudo que nós nos curamos. É através desse estudo, do autoconhecimento, que nós vamos evitar de receber a plaquinha de reprovados lá no final do curso. E enquanto estivermos aqui, então nós vamos amando as pessoas ao máximo, nos doando, amando, mas amar sem possuir, ensinando, aprendendo. E assim nós vamos até que chegue aquele momento que precisamos fazer a nossa travessia. E quando chegar o momento da travessia, imaginemos esse momento como aquele dia em que vamos levar uma pessoa muito querida no aeroporto. A pessoa embarca na aeronave e nós estamos ali no saguão apreciando. O avião decola, o avião some por entre as nuvens e nós não vemos mais. Mas nós sabemos que aquela pessoa está lá, em algum lugar, mas ela lá está. Então, queridos irmãos, mais uma vez nós vamos agradecendo por esse momento. Vamos pedindo que a espiritualidade maior recaia sobre cada um de nós, trazendo a paz, a harmonia. E desta forma, nos despedimos. Que assim seja.